Saudações a todos os alunos do CPTEC, tudo bom? Você vai fazer a próxima edição da prova da Escola de Especialistas da Aeronáutica? Então, assista essa aula, que é a primeira aula de uma série de aulas de correção da última prova da EAR, que foi a prova 2022/1, prova que aconteceu em maio do ano de 2021. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Luiz Antônio aqui do CPTEC. Você que já é inscrito no nosso canal, obrigado por acompanhar as nossas aulas de matemática e física. E você que não é inscrito ainda, faça já a sua inscrição e faça parte desse grupo que gosta, que precisa estudar matemática, que está se preparando para prestar concursos. Vamos lá então, vamos para a correção das questões de matemática dessa prova da EAR. Eu não sei qual é o cargo, tá bom, pessoal? Ao qual foi submetida essa prova, mas o código eu acho que é código 52, não é? Então, as questões de número 49 a 72 referem-se à prova de matemática. Questão de número 49, uma questão de geometria espacial, envolvendo cubo e cilindro. Vamos ler a questão? Uma caixa cúbica de aresta 10 centímetros está totalmente cheia de água. Ao despejar toda a água num tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, essa água atingirá a altura de alguma coisa sobre π centímetros no tubo. Considere as dimensões como sendo internas aos recipientes e que o tubo tem a altura necessária para o evento. Então, pessoal, estamos diante de uma questão envolvendo uma caixa cúbica, como o texto diz pra gente, e um cilindro, tá bom? Então, vou fazer aqui a ilustração. A caixa cúbica, ela tem todas as suas arestas com a mesma medida. Vou fazer aqui o desenho à mão, tá bom? No dia da prova você tem que saber fazer uma ilustração como essa aqui. Não precisa ficar assim perfeito, tá bom? Você não vai ter régua no dia da prova, não adianta. Bom, eu só sei que essa caixa cúbica aqui, ela tem aresta de 10 centímetros. Então, cada uma das suas medidas, comprimento, largura e altura, ambos são iguais a 10 centímetros cada uma, tá legal? Bom, essa caixa cúbica ela está totalmente cheia de água e essa caixa cúbica, essa água que está aqui dentro, ela será despejada num cilindro, tá legal? Esse cilindro, ele tem 5 centímetros de raio da sua base. Então aqui, ó, a base vai ter 10 centímetros de diâmetro, tá bom? E 5 centímetros de raio, beleza? O problema é saber a altura. Quando você tirar essa água aqui da caixa cúbica e colocar no cilindro, essa água ela vai atingir qual nível aqui, entendeu? Qual será o nível da coluna d'água? Então, essa medida aqui, ó, H, é exatamente o que a gente procura, tá legal? Então, repetindo, toda a água que está dentro da caixa cúbica será despejada no cilindro e aí o cilindro vai ter água que vai atingir um nível aqui e nós queremos saber exatamente que nível é esse. Logo, pessoal, qual é a ideia aqui? É igualar os volumes da caixa cúbica e desse cilindro aqui que tem altura H, tá bom, pessoal? Como é que a gente calcula o volume de uma caixa cúbica? Bom, o volume da caixa cúbica é dado pela aresta elevado ao cubo. Como a aresta vale 10 centímetros, nós temos 10 elevado ao cubo, que dá 1000, tá bom, pessoal? Então, o volume de água contido na caixa, 1000 centímetros cúbicos. E como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Bom, o volume do cilindro eu vou chamar de VC, tá legal? É a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Observe que o raio, como mede 5 centímetros, eu já coloquei aqui, ó, 5 elevado ao quadrado. Repetindo para você, então, volume da caixa cúbica, aresta elevado ao cubo, 1000 centímetros cúbicos. Volume do cilindro, πr ao quadrado vezes h, tá bom? Então, pessoal, observe que o volume do nosso cilindro será dado por 25, tá vendo? π vezes h.
já que aqui, tá vendo? É 5 elevado ao quadrado. Então, isso aqui é o volume do cilindro, a expressão que representa o volume do cilindro, e o volume da nossa caixa cúbica é 1.000 centímetros cúbicos. Então, nós desejamos que esses volumes sejam iguais, né? Porque toda a água que está na caixa cúbica será transportada para o cilindro. Então, esse volume aqui em amarelinho que você está vendo é exatamente igual ao volume que estava na caixa cúbica. Então, nós vamos igualar. Ó. Nós vamos escrever o volume do cilindro igual ao volume da caixa cúbica, ou seja, 25 π vezes H tem que ser igual a 1.000, beleza? Então, galera, esse 25π ó, que está de um lado multiplicando o H, ele vai aparecer do outro lado fazendo o quê, pessoal? Ele vai aparecer do outro lado dividindo. Então, vamos ficar aqui ó, com 25π, tá bom? E agora o que nós temos que fazer é dividir 1.000 por 25, tá bom? O que dá 40. Então, nós vamos obter 40 sobre π, beleza? Então, portanto, o número que completa esse espaço aqui ó, é 40, tá bom? Então, tá aí, o nível da água no cilindro vai atingir a altura de 40 sobre π centímetros. Logo, a resposta, o gabarito da questão 49, letra B, 40, beleza? Bem tranquila, né? Uma questão envolvendo geometria espacial. Vamos para a questão de número 50, que envolve área. Então, a questão de número 50 passou o seguinte aí para os candidatos da EAR. Uma empresa de produtos químicos tem o seguinte logotipo, composto por 2 círculos concêntricos divididos em 6 setores circulares de 60 graus cada. Se o raio do maior círculo medir 10 centímetros e do menor medir 8 centímetros, toda a área rachurada, a área em cinza, mede quantos π centímetros quadrados? Ou seja, a EAR quer saber quanto mede a área que está dessa região pintada que você está vendo na figura aí, tá vendo? Bom, questãozinha bem tranquila porque você pode transportar a área cinza que está pintado aqui ó, na parte de baixo para a parte de cima. Como assim, Luiz Antônio? Eu não entendi. Bom, se eu reproduzir, pessoal, essa figura aí, eu vou fazer uma reprodução aqui da figura, não é? Nós vamos ter essa situação aqui. Ó. Observe que nós temos a figura dividida em várias regiões, tá vendo? Essa figura aqui. Bom, quais são as partes em cinza, ou seja, as regiões pintadas na figura? Eu tenho ó, esse setor circular aqui, tá vendo? Eu tenho essa região aqui e tenho essa região aqui. Bom, essa região cinza que está na figura original aqui, tá vendo? Ela é exatamente igual a essa de cima. Então, você pode apagar a cinza aqui e pintar essa. Análogamente, você pode confirmar, você pode observar que essa outra região cinza aqui tem a mesma área dessa outra aqui que não está pintada. Tá vendo? Então, uma região substitui a outra, desde que tenha o mesmo formato. E aqui embaixo também, ó, essa outra região cinza que está aqui, ela é igual a essa aqui de cima que não está pintada. Então, eu posso fazer isso aqui. Então, observe que, na verdade, todas as regiões que estão pintadas em cinza, somadas, equivalem a metade da área de um círculo, tá vendo? E esse círculo é o círculo maior, cujo problema disse pra gente que tem raio 10 centímetros. Está aqui, ó. Se o raio do maior círculo medir 10 centímetros, tá vendo? Então, na verdade, pessoal, basta que você calcule a metade da área de um círculo de 10 centímetros de raio. E é isso que nós vamos fazer. Então, tá aí. A área do semicírculo, vou representar dessa forma, né? É a área de um círculo completo dividido por 2, tá bom? Então, nós vamos obter, ó, π vezes o raio, como a questão falou lá em cima, vou voltar lá no texto, tá aqui, ó, tá vendo? 10 centímetros. Então, nós vamos obter π vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Bom, 10 ao quadrado dá 100, não é verdade? Então, nós vamos ter
100 π dividido por 2, logo a área rachurada, a área cinza, né, ou destacada, é 50 π centímetros quadrados, pessoal. Então, o valor que vai substituir essa interrogação que eu coloquei aqui para você, tá vendo? Ó, é 50 e com isso a gente consegue encontrar o gabarito dessa questão aí, da questão de número 50 da prova da EAR. Bem tranquilo, eu espero que você esteja acompanhando, eu espero que você esteja com lápis e papel aí do lado, fazendo anotação, pausando o vídeo sempre que necessário, ok, pessoal? Questão de número 51. A revolução de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado em torno de um de seus lados gera um sólido de volume igual a quantos π centímetros cúbicos? Uma outra questão de geometria espacial. Na verdade, ela envolve a geometria plana e envolve a geometria espacial. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, vamos pensar na seguinte forma. Triângulo equilátero. Bom, o que é um triângulo equilátero? Nós sabemos que triângulo equilátero é um triângulo que possui seus 3 lados com a mesma medida. Os 3 lados de um triângulo equilátero são congruentes. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o triângulo equilátero em questão. Está aqui, triângulo equilátero, os 3 lados com a mesma medida, 6 centímetros de lado. Isso quer dizer que cada lado do nosso triângulo equilátero aqui tem 6, ok? O problema falou para a gente o seguinte, que esse triângulo aqui ele vai sofrer uma revolução, ou seja, ele será rotacionado em torno de um de seus lados. Você deve estar perguntando assim, Luiz, mas qual lado? Pessoal, tanto faz. Por quê? Porque os 3 lados são congruentes. Então, você pode usar como linha de rotação ou como linha de eixo, né? Alguns autores aí de livro, ou até professores aqui mesmo no YouTube chamam de linha de eixo. Você pode usar qualquer um dos lados. Eu vou usar esse lado aqui, ó, beleza? Então, se você rotacionar esse triângulo em torno dessa linha pontilhada aqui, a figura que nós vamos obter, pessoal, será uma figura espacial, tá bom? Formada por 2 cones. É isso aqui que nós vamos ter, ó. Nós vamos ter uma figura espacial formada por 2 cones, como se você estivesse colocando, ó, 2 cones, tá vendo? Um em cima do outro, fazendo coincidir as suas bases. Esses 2 cones, eles são congruentes, tá bom? Então tá aqui ó, a nossa linha de rotação, a linha de eixo aqui, como eu falei, tá vendo? E agora, cada um desses cones, quais serão as medidas, né, de cada um desses cones? Vamos lá, vamos pensar. Bom, eu tenho aqui que a geratriz será 6, tá bom? A geratriz é exatamente a medida do lado do triângulo equilátero. Eu vou ter que a altura desse triângulo, desse cone, tá bom? A altura, ela será igual a metade do lado do triângulo, ou seja, essa altura aqui, ó, ela mede 3 centímetros, é bem tranquilo observar isso. E o raio de cada um desses cones, pessoal, ele é a altura do triângulo equilátero, tá legal? Tá aqui, ó, o raio do cone, o raio da base do cone, tá legal? E vai ser igual à altura do triângulo equilátero aqui, ó. Bom, se você não lembra qual é a fórmula, né, da altura do triângulo equilátero, não tem jeito, você vai ter que usar o teorema de Pitágoras. Mas se você conhece a fórmula, e fica bem tranquilo, né? Então, essa linha vermelha aqui, essa altura, ela é o lado do triângulo equilátero, a raiz de 3 sobre 2, ou seja, essa altura é 6 raiz de 3 sobre 2, ou seja, 3 raiz de 3. Então, essa medida aqui, 3 raiz de 3, é exatamente o raio de cada um desses 2 cones que vocês estão vendo aí. Então, aqui 3 raiz de 3, tá bom, pessoal? Bom, então nós queremos calcular o volume desse sólido geométrico gerado pela revolução, pela rotação do nosso triângulo equilátero. Para calcular o volume de um cone, pessoal, um cone, a fórmula é essa daqui, ó. A fórmula é 1/3, vou botar aqui embaixo para você, ó. 1/3 da área da base, tá legal? Mas a base de um cone você sabe que é um círculo, né?
Então, é 1/3 da área da base, ou seja, 1/3 de π r ao quadrado vezes a altura. Isso aqui é a fórmula para você calcular o volume de um cone só. Mas como aqui nós temos dois cones iguais, ou seja, dois cones com o mesmo volume, não é? Um aqui para cima e outro de cabeça para baixo, com as suas bases coincidindo, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Ó. Então, o volume total, que eu vou chamar de VT, desse sólido geométrico aí, é 2 vezes, tá vendo? 1/3 de πr ao quadrado vezes h, ou seja, será 2/3, tá bom? Vezes π, vezes o raio ao quadrado, o nosso raio é 3 raiz de 3, vezes a altura, que é 3. Bom, então agora é só fazer conta, né? Então, vou fazer essa continha aqui em cima, tá legal? Vamos lá, então o nosso volume total será igual a 2/3 de π, vezes aqui, ó, 3 raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui, pessoal, vai dar 27, tá bom? 27. Porque 3 ao quadrado, 9, e 9 vezes 3, 27, tá bom? Então, nós temos 27 vezes 3, tá? Esse 3 aqui, ó, esse 3 que está aqui, eu posso simplificar com esse 3 que está embaixo, então nós podemos aqui, ó, cancelar. Então, ele já vai sumir aqui também, beleza? Então, o volume total da figura será, ó, 2 vezes 27, que dá 54. Então, nós temos 54 π centímetros cúbicos de volume. Esse aqui é o volume total desse sólido geométrico gerado aí, e com isso a gente consegue encontrar o gabarito, tá vendo? Gabarito letra A, 54. Ué, Luiz, mas não apareceu o π. Mas, gente, preste atenção aqui que no texto da questão, o π já aparecia aqui, ó, tá vendo? Ó, π centímetros cúbicos. Beleza? Espero que esteja ficando bem claro para você, espero que a minha explicação esteja te ajudando, pois esse é o meu objetivo aqui, te ajudar. Vamos para a próxima questão? Vamos lá? Tá aí na sua tela, pessoal. A questão de número 52 é uma questão de geometria analítica, envolvendo distância entre pontos e equação da circunferência, tá bom? Vamos ler então a questão? O ponto P, 4, ele é alguma coisa em relação à circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. E é alguma coisa em relação a outra circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. Nós buscamos duas palavras que completem essas lacunas aí, ó, tá bom, pessoal? As palavras que aparecem nas opções são interior e exterior. Ou seja, esse ponto P aqui, ó, cujas coordenadas são 1 e 4, tá vendo? Ele é interior ou exterior a essa primeira circunferência aqui. E, ao mesmo tempo, esse ponto é interior ou exterior a essa outra circunferência que aparece aqui, ó. Então, o primeiro passo é você descobrir, é você determinar as coordenadas dos centros dessas duas circunferências. Se você esqueceu, tá? Vou colocar aqui, ó, a equação reduzida de uma circunferência, tá bom? Aqui, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Isso aqui é a equação reduzida da circunferência de centro com coordenadas a e b e raio R, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Olhando para a primeira circunferência, olha para a primeira circunferência aqui, ó. Nós podemos escrever essa primeira circunferência aqui dessa forma, ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, beleza? Então, eu chego à conclusão que as coordenadas do centro dessa primeira circunferência são as coordenadas menos 1 e 5. E o raio dessa circunferência é 3, beleza? Bom, tranquilo, vou fazer a mesma coisa com a outra circunferência. A outra circunferência eu posso escrever dessa forma, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, que tem agora nada de diferente, mas esse 16 eu escrevo como 4 ao quadrado. Chego à conclusão que as coordenadas do centro dessa circunferência são
tem abscissa 3 e ordenada menos 5. Tá vendo? O 3 apareceu aqui. Ah, Luiz, mas poxa, eu fico sempre enrolado no sinal. E isso por quê? Porque você tem que comparar, gente, com a equação reduzida da circunferência que está aqui, tá vendo? Tá vendo que aqui aparece x menos a? Então, se aqui está x menos 3, significa que o a vale 3 e não menos 3. Essa é uma confusão, é um erro muito comum que os alunos cometem, tá bom? E o raio dessa circunferência é 4. Bom, e agora, Luiz? Agora é o seguinte, agora nós temos que calcular a distância entre os centros dessas duas circunferências e o ponto P que está aqui, ó, que é 1, 4, tá bom? Então, vou calcular aqui a distância entre o ponto P e C1. C1 é o centro da primeira circunferência. Como é que a gente calcula distância entre dois pontos? Você lembra? Aqui, ó, x do primeiro ponto ou do segundo, tanto faz. Então, aqui eu vou colocar, ó, menos 1, tá vendo? Menos 1 ao quadrado. Repetindo, esse primeiro menos 1 aqui, ó, é a coordenada do centro aqui, x do centro, e esse segundo menos 1 aqui é lá do nosso ponto P, que está aqui, ó, tá bom? 1 ao quadrado, mais, agora vem y, a diferença entre as ordenadas, ó, 5 menos 4, tá bom? Ao quadrado. Então, vamos resolver isso aqui. Isso aqui vai nos dar, ó, menos 1, isso dá menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4 positivo. Agora aqui, ó, 5 menos 4, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, a distância entre o ponto P e o raio da primeira circunferência é raiz de 5, pessoal. Raiz de 5, beleza? Lembrando que a raiz de 5, ela tem uma aproximação de 2,2 unidades, tá bom? Aproximado, não é exato, raiz de 5 é um número irracional, tá bom? Mas é uma boa aproximação, 2,2. Então, veja bem, o ponto P, ele é, gente, ele é interno à circunferência da primeira equação aqui. Por quê? Ué, porque o raio vale 3 aqui, ó. O raio da primeira circunferência, ele vale 3. Então, isso quer dizer que o ponto P, ele é interior à primeira circunferência. Com isso, galera, a gente já elimina aqui, ó, letra A, tá vendo? E já elimina letra B. Só pode ser o gabarito C ou D. Para a gente ter certeza, a gente tem que fazer o mesmo cálculo agora, só que com a outra circunferência, né? Então, vamos calcular aqui, ó, a distância do mesmo ponto P até o centro 2. Centro 2 é o centro da nossa segunda circunferência. Então, mesmo raciocínio, ó. Raiz quadrada de 3 menos 1 ao quadrado mais 5 menos 4 ao quadrado, tá bom, pessoal? Então, nós vamos obter a raiz quadrada, aqui, ó, 3 menos 1, 2, 2 ao quadrado, 4. E aqui, de novo, 5 menos 4, 1, 1 ao quadrado, 1. Olha que interessante, deu o mesmo valor, raiz de 5, cuja aproximação é a mesma, tá bom? Raiz de 5 é aproximadamente 2,2. E aí, galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar essa distância aqui, 2,2, com a medida do raio da segunda circunferência. O raio da segunda circunferência, galera, é 4. Como 2,2 é menor que 4, significa que o nosso ponto P, ele também é interior à segunda circunferência. Então, galera, as duas palavrinhas que completam as lacunas são interior e interior de novo, tá bom? Ou seja, o ponto P, ele é interior, ele é interno às duas circunferências, tá bom? Aqui eu posso eliminar o gabarito letra C e eu chego à conclusão que o gabarito é a letra D. Eu espero que tenha ficado claro para você, tá bom? Se não ficou, se você ficou com alguma dúvida, é só você deixar aí nos comentários. Deixa o seu comentário. Você fez de uma maneira diferente? Você fez de uma maneira mais rápida? Fala pra gente, compartilha aí com a gente o seu conhecimento. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Até a próxima aula, que vai ser a continuação da resolução da prova da EAR 2022/1. Grande abraço, estamos juntos!